eles usaram a linguagem do Islã para uma ideologia, um movimento de resistência contra a colonização. Primeiro em Egito contra britânicos e depois quando nós colocamos essa ideologia dentro no contexto da Israel-Palestina contra a ocupação do território palestino do Israel. Compreender um conflito é sempre um grande desafio. No caso da questão palestina, essa complexidade envolve história, memória, identidade, política e também religião. Mas como a religião participa desse contexto? De que modo elementos como fé, pertencimento, resistência e identidade coletiva ajudam a explicar a formação de movimentos políticos contemporâneos? Hoje, no Religare Conhecimento e Religião, vamos conversar sobre o tema Hamas, religião, política e resistência. A nossa convidada é a pesquisadora Rashmi Singh, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. A partir das suas pesquisas, vamos compreender como Hamas articula elementos religiosos, sociais e políticos junto à sociedade palestina. Rashmi, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, estar com a gente aqui no Religare. Como é que a gente apresenta o Hamas? E para falar do Hamas, o que a gente não pode deixar de levar em consideração? Hamas é uma organização sunita, radical, terrorista, mas não é um grupo só terrorista, é muito mais. É um partido político, é um grupo que tem raiz profundo em sociedade palestina, é um grupo que tem acesso para o povo palestino por causa de rede de trabalhos sociais. Então, é um grupo bem complexo, não só um grupo que usa violência, mas um grupo que usa religião, identidade, memória, é a raiz em a sociedade palestina, a história da Palestina, para sobreviver e crescer. O Religare está sempre de olho nas transformações da sociedade e na diversidade religiosa e cultural que nos cerca. Se você quiser rever, quiser acompanhar outros episódios, é só acessar o nosso canal no YouTube, procurando por Religare Conhecimento e Religião. E siga também as redes sociais da TV Horizonte, no @TV Horizonte Oficial, e o Vox, o aplicativo da Rede Catedral de Comunicação. Bem, esses elementos que explicam a presença do Hamas na história da Palestina, como é que ele faz a articulação dessa rede, dessa presença na sociedade palestina? Então, eu acho que você precisa entender a história do Hamas. A organização parente do Hamas era Irmão Muçulmana, ou Irmandade Muçulmana, que, na verdade, foi um grupo que surgiu em Egito em o começo do século passado. Um grupo que queria transformar a sociedade contra a colonização para retomar a identidade própria Egito. Então, com o tempo, este grupo desenvolveu e começou a ter a representação, vamos dizer, em outros países. Lembra, nessa época, a Palestina não existia como um Estado, como hoje, mas também, nessa época, Israel não existia. E tudo chegou no ponto de crise com 1948, quando a Irmandade Muçulmana até participou em essa guerra entre os dois partidos, que deu o resultado do territórios palestinos, Cisjordânia em controle da Jordânia, Gaza em controle do Egito, e a criação do Estado do Israel. Então, a Irmandade Muçulmana já teve essa presença dentro da sociedade palestina com 1948. Com o tempo, os dois lados, um em Gaza, outro em Cisjordânia, desenvolveu em jeitos bem diferentes, especialmente porque um lado foi mais ligado com processos mais localizados em Egito, outro mais ligado com o que estava acontecendo em Jordânia.
Mas com a guerra de 1967, Israel entrou em estes dois territórios e nós começamos com um processo de, vamos dizer, ocupação direito dos territórios palestinos. E agora que nós vimos é que Israel começou a usar a Irmandade Muçulmana para equilibrar outros partidos palestinos, especialmente Fatah, que era, nessa época, o líder da Organização de Libertação Palestina. Sim. E Hamas surgiu, na verdade, só com a primeira intifada. Por quê? Porque a primeira intifada de 1987, 88, surgiu como uma surpresa. Foi um movimento popular, ninguém teve expectação desse movimento e a Irmandade Muçulmana queria participar no processo, em essa intifada. Então, eles criaram Hamas para fazer essa participação sem qualquer repercussão, porque eles teve medo de a resposta israelense. Mas até nós chegamos para 1990, o final da primeira intifada, Hamas que surgiu e pegou todas as redes de Irmandade Muçulmana e depois dessa época nós não temos a Irmandade Muçulmana dentro do território palestino, é só Hamas. Entendo. E os elementos religiosos estão presentes desde o momento ou ao longo da história eles vão incorporando os elementos religiosos? Então, a Irmandade Muçulmana sempre teve essa perspectiva bem religiosa. Eu até posso falar, é mais Islã político do que Islã puro. Sei. Então, o que são elementos que nós precisamos entender? Islã político, como qualquer religião política, é um ferramenta. É uma ideologia que usa símbolos, linguagem, histórias, mitologias religiosas para objetivos bem contemporâneos políticos. Então, eles usaram a linguagem do Islã para uma ideologia, um movimento de resistência contra a colonização. Primeiro em Egito contra britânicos e depois quando nós colocamos essa ideologia dentro do contexto da Israel-Palestina contra a ocupação do território palestino do Israel. Então, Hamas pegou essa mesma ideologia, mesma abordagem para usar religião. Mas não é só religião, porque a ideia fundamental da Irmandade Muçulmana é, então, Hamas também, é Dawa wal Tabligh, em árabe, que é o movimento para transformar a sociedade de raiz. É o jeito de transformar é religião, educação. Então, a ferramenta para chegar até o povo é rede social, é trabalho social, provisão. Saúde também? Saúde, educação. Nós estamos falando sobre um contexto onde nós não temos qualquer apoio, qualquer estrutura estadual. Então, até as coisas como um clube de judô, um clube de futebol, para crianças que não têm qualquer opção. Esses são os serviços que a Irmandade Muçulmana sempre providenciou para o povo e Hamas pegou esse rede. Então, você tem esse rede muito forte e foi uma parte muito importante para Hamas ganhar legitimização dentro da sociedade palestina. A ideia de resistência, ela também passa pela mesma linguagem religiosa? Com certeza. Que é muito interessante, quando nós vimos estes grupos islâmicos que usam Islã político, é muito interessante entender como eles combinaram a linguagem da religião
com objetivos bem contemporâneos e políticos. Então, o que é o objetivo do Hamas? É independência, um Estado palestino, nacionalismo. Então, são ideias, ideologias, conceitos bem modernos. Mas eles usaram a linguagem, simbolismo do Islã, em este caso, para chegar até este ponto. Agora, nós precisamos também destacar uma coisa. Nós temos vários tipos de grupos islâmicos. Você tem, por exemplo, todo mundo conhece Hamas, todo mundo conhece, por exemplo, o Estado Islâmico ou Al-Qaeda. Não são a mesma coisa. Cada grupo usa a linguagem do Islã para objetivos bem diferentes. Até eu posso falar que grupos como Hamas, Al-Qaeda ou Estado Islâmico, outro lado, são inimigos. Porque Hamas quer um Estado que para o grupo como Al-Qaeda ou Estado Islâmico é haram. E não é parte do Islã, porque o objetivo do Islã é um califato, um espaço islâmico, uma região, um território sem essas fronteiras. Sim. Então, são objetivos diferentes, mas que nós podemos destacar é o uso da linguagem, as ideias, simbolismos para objetivos bem específicos para cada grupo. Excelente. No próximo bloco, nós vamos falar sobre jihad, vamos falar sobre martírio e identidade coletiva. Como conceitos religiosos são reinterpretados em contextos de conflito? Fique por aí, voltamos já. Sempre falamos que os genocídios antigos aconteceram porque nós não sabíamos que estão acontecendo. Agora nós não temos essa desculpa. Neste bloco do Religar e Conhecimento e Religião, continuamos com Rashmi Singh e nós vamos seguir a conversa sobre Hamas, religião, política e resistência. A ideia de jihad, né, como é que ela está presente para o Hamas? Né? Como é que o Hamas trabalha com essa noção de jihad? Então, vamos começar com, primeiro, uma clarificação. Sim. O que é jihad? Porque normalmente pessoas pensaram que jihad é uma coisa violenta, é uma guerra em nome da religião. Mas em Islã, jihad tem várias significa muitas coisas, várias coisas. Então, a primeira significação é luta, uma guerra dentro da própria pessoa, contra as males, as coisas feias dentro da cada humano. E depois você pode ganhar essa luta, que é uma luta para cada pessoa, cada dia. Você pode começar com jihad external. O que é o jihad external? Eu sempre falo com meus alunos, eu estou fazendo um jihad com você, porque eu sou professora. Minha jihad é o jihad da educação. A jihad para um doutor, um médico, é o jihad de saúde. Todos são jihads. É um serviço que nós podemos providenciar para uma audiência, um grupo. Mas também nós temos um jihad que em Islã é um jihad violento. Mas até o profeta Muhammad falou, quando ele voltou de guerra, que agora nós estamos voltando de um jihad mais baixo para um jihad mais espiritual, é melhor. Porque o jihad não violento é muito importante. Então, com esses serviços sociais, mas também com essa resistência em nome de nacionalismo e liberdade, Hamas consegue juntar tudo dentro do conceito do jihad em Islã. E dentro desse conceito, nós precisamos também colocar nosso entendimento na história palestina. Porque a história de resistência, esse objetivo de independência, um Estado independente, já é bem antigo, mais de 80 anos, quase 90 anos
dessa luta. E em essa luta, nós temos um cíclico, um processo bem cíclico de uma luta violenta e uma luta não violenta. Porque esse cíclico é muito ligado com a resposta britânica ou israelense. Quando eles mataram todo mundo, você tem paz, é uma resistência não violenta para 15 anos, até você tem a segunda geração, a próxima geração, que pode pegar armas e faz uma resistência violenta de novo. Então, nós vimos claramente esse ciclo. Então, Hamas entra com a linguagem do jihad, a linguagem da resistência não violenta. Quando eles chegaram para um tempo que eles têm um grupo que pode lutar, eles começaram a criar a linguagem de jihad violenta. Dentro dessa linguagem de jihad violenta, nós temos esse conceito de resistência heróica. Porque você tem as marcas, as características de identidade palestina. O processo de opressão, deslocamento, genocídio, ocupação, as coisas bem feias que são muito vergonha, que geram vergonha. Sim. Então, uma resistência mais ativa, violenta, um jihad violenta, vira uma resistência mais heróica. Porque a pessoa pode reclamar, pode reganhar, o honra, mas chegar até o ponto fora dessa vergonha e fica mais poderoso, corajosa. E aí entra a questão do o martírio faz parte dessa lógica? Com da certeza. resistência heróica? Com certeza, porque também quando nós vimos, nós estamos vindo uma sociedade com essa experiência de ocupação e opressão para décadas. Então, nós temos, é muito difícil explicar isso em português ou em inglês. Você precisa árabe. Porque tem dois conceitos bem claros de martírio dentro da sociedade palestina. E quais seriam? Um é shahid, que é um martírio, mas um martírio que não queria ser martírio. Então, você é um nenê, você é uma mulher grávida, você é uma velhinha, uma vovozinha, e você foi matado no processo por causa de um conflito, uma ação dos israelenses. Você vira shahid, porque vocês ainda são parte da resistência, parte do movimento de independência para essa Palestina livre, mas você não ficou lá porque você queria. Do outro lado, você tem Ijtihadiyya. A Ijtihadiyya é um martírio que é ativo. Ela pega uma arma, ela vira uma bomba humana. Ela tem essa agência para lutar contra a ocupação. Então, você tem esses dois conceitos de martírio que são base, eles formam base, uma fundação para conceito de resistência heróica, conceito de nacionalismo, sacrifício, que são muito importantes e viraram com o tempo, com essa experiência de ocupação, especialmente agora do genocídio mesmo, parte fundamental da identidade palestina. Qual que é a situação atual, então, do Hamas, né, nesse momento na Palestina? O Hamas ficou, com certeza, mais fraca. Eles perderam muitos líderes antigos em estes quase 3 anos de genocídio em Gaza agora. Eles também perderam muitos líderes fora do país, ou do território. Nós precisamos entender que Hamas tem uma liderança dentro e fora. Isso é por causa de política de assassino dos israelenses. Então, eles começaram a colocar
ou parte da liderança fora do território para preservar uma continuação no grupo. Mas nós vimos muitos assassinos, muitos problemas em termos de liderança. Então, nós temos um grupo bem fraco. Mas nós precisamos lembrar mais uma coisa, que é uma mudança muito importante que aconteceu nos últimos 2 anos. O ataque de 7 de outubro de 2023 não foi um ataque só do Hamas. Foi um ataque organizado com todos os grupos militares dentro do Gaza, para quebrar essa cerca do Gaza. Então, foi grupos seculares, outros grupos islâmicos, também grupos esquerdas. Então, é ressurgimento dos grupos até que ficou desativo para muito tempo. Então, eu sempre falo que nós estamos muito focadas sobre Hamas como o grupo. Mas o que nós precisamos entender é que Hamas pode ser não vai existir em a forma que nós conhecemos ele hoje. Mas um grupo que está parecido do Hamas ou o grupo diferente que ainda quer o mesmo objetivo, que é independência, um Estado palestino vai surgir, vai existir. Então, nós precisamos resolver o problema. Esses grupos, a violência e terrorismo, são um sintoma. Há questões mais de fundo aí que querem ser resolvidas, que precisam ser resolvidas, né? Exatamente. Como que um campo como o seu, de pesquisa, pode contribuir para a gente elucidar essas questões? E a gente termina a nossa conversa com esse ponto. É uma pergunta difícil, mas eu acho que, para mim, que os últimos quase 3 anos de genocídio mostrou muito claramente é que nossas instituições internacionais são colonizadas. Infelizmente, a ONU, todas as ferramentas que nós achamos que nós temos para resolver um problema assim, são muito fracos. Qualquer regra, qualquer lei internacional humanitária não está funcionando. Então, nós precisamos repensar a estrutura internacional, especialmente em termos de instituições, e como o Sul global pode ser mais forte e pode fazer uma parte maior e mais importante dentro dessas instituições, ou até criar instituições em vez ou fora desses outros para resolver os problemas de hoje. Sim. E que não tenhamos que ver nenhum outro genocídio. Porque nós sempre falamos que os genocídios antigos aconteceram porque nós não sabíamos que estão acontecendo. Agora nós não temos essa desculpa. Nós vimos em nossas telas quase 3 anos e ainda tem pessoas que não estão aceitando que é um genocídio por causa de ideologia. Sim. Então, eu acho que nós precisamos sair dessa ideologia e ver que todos nós somos humanos primeiros e nós precisamos mesmo regras e nós merecemos mesmo tratamento dentro das instituições internacionais. Muito obrigado pela sua participação aqui no Religare. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado à nossa equipe que faz o Religare chegar até você. Hoje nós ficamos por aqui. Nós somos um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, em parceria com a TV Horizonte. Para conhecer mais sobre o programa, acesse pucminas.br/ppgcr. A gente se encontra novamente na próxima semana com mais entrevistas, boas conversas. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.